Jesus, obrigado pela presença. Mais um dia transcendental de quarentena aqui na Ecovila. Hoje jejuamos até o meio-dia. Hoje temos uma celebração do aparecimento. Nem é aparecimento, é o dia de Ram Vijaya, né? Que ele derrotou aparecimento. Então hoje é aparecimento. O dia de Ram Vijaya, quando ele derrotou Ravana, na Índia, é muito legal. Porque eles fazem um boneco de Ravana. Assim como, não sei se vocês pegaram essa fase, eu peguei quando era pequeno, fazia o Judas, e você amarrava o Judas no poste, e todo mundo batia, espancava e botava fogo, né? Isso tem também na cultura védica com Ravana. Eles colocam Ravana, aí tem toda uma festa, um kirtan e tal, joga combustível, chega uma hora, alguém vai lá e dá uma flechada com fogo. Aí a flecha vai lá e aí todo mundo bate, destrói Ravana. E Ravana, por sua vez, fica em êxtase, que é um passatempo, né? É como nós vamos ver aqui, né? Na verdade, não sei se já passou esse verso, mas existe a descrição que Bhishma ficou do lado oponente, lutou contra Krishna, e Bhishma, ele flechava Krishna, né? Ele lançava as flechas em Krishna, e a flecha atingia o corpo de Krishna, que é completamente transcendental, não tem nada de matéria, mas o passatempo é que saía sangue, né, do corpo de Krishna, né? Que na verdade é só uma lira, só um passatempo para confundir as pessoas, e Krishna ficava feliz com aquelas flechadas, né? Krishna está sempre feliz, né? Inclusive eu me lembro no retirão, quando nós lemos essa passagem, não sei se já passou, que no significado de Prabhupada ele fala uma coisa muito impressionante, que na verdade ele cita Srila Vishwanath Chakravarti, né? Dizendo que as flechadas de Bhishma em Krishna não doíam, eram umas flechadas de prazer, assim como a noiva mordisca o noivo na hora do intercurso, assim, e não é para feri-lo, né? É assim, de amor, né? Até as maluquinhas, as cachorras fazem isso, né? Lá elas mordem a gente, mas estão brincando, né? Não estão querendo machucar, né? É uma forma porque a raça de Bhishmadeva, ele era um servo, mas no humor cavalheiresco. Isso é descrito no Néctar da Devoção, né? Então ele tinha essa relação, né? E ele sentia êxtase com isso, e Krishna também. Tem coisas que são muito transcendentais e inconcebíveis. Então vamos ler, continuar lendo. Eu não vou contar a história do Sr. Ramachandra, não sou bom contador de história, até porque, para deixar vocês muito a fim de participar e ouvir, às 18 horas, 18 horas, Maharaj Dhanvantari, que está lá em Vrajapur, vai contar essa história, vai ser transmitido tanto no Face de São Paulo, quanto no Face de Govardhana, quanto no Face de Vrajabhumi. Então vai ter um público grande para assistir. Inclusive eu vou estar aqui também, não vou botar na televisão. Vamos assistir. Então vamos continuar com a nossa leitura. Primeiro canto, 9º capítulo, a morte de Bhishmadeva. Hoje são os versos 32 e 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhishma Uvacha. Itimati Rupakalpita Vikrishna. Bhagavate Sattvata. Uau! Minha garganta deu ruim aqui. Vamos mudar a melodia para ver se melhora. Itimati Rupakalpita Vikrishna. Bhagavati Sattvata Pungave Vibhu Swasukam Upaka
te quachit viritam prakritim upeyushi yadbhava pravaha. Então a tradução, repitam, Bhishmadeva disse, Oxalá, não tem um ó, eu viajei aqui, Oxalá, possa eu agora fixar meu pensamento, sentimentos e desejos que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais no Todo-Poderoso Senhor Shri Krishna. Ou seja, não é que os pensamentos dele estiveram ocupados no Senhor Krishna, né? Mas nos assuntos. Então, oxalá que eu possa fixar meus pensamentos no Senhor Krishna, né? Ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo o líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental, descendo a este mundo material. Embora unicamente a partir dele, o mundo material seja criado. Repetindo, Bhishmadeva disse, oxalá possa eu agora fixar meu pensamento, sentimentos e desejos que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais no Todo-Poderoso Senhor Shri Krishna. Ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo o líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental descendo a este mundo material, embora unicamente a partir dele o mundo material seja criado. Significado dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Porque Bhishmadeva era um homem de estado, o líder da dinastia Kuru, um grande general e um líder dos Kshatriyas, sua mente se dispersava entre muitos assuntos e seu pensamento, sentimentos e desejos estavam ocupados em diferentes temas. Agora, a fim de alcançar o serviço devocional puro, ele queria concentrar todos os poderes de pensar, sentir e querer inteiramente no Ser Supremo, o Senhor Krishna, que é descrito aqui como o líder dos devotos e todo-poderoso. Embora o Senhor Krishna seja a original personalidade de Deus, ele próprio desce à terra para conceder a seus devotos puros a dádiva do serviço devocional. Ele desce às vezes com o Senhor Krishna como ele é, e às vezes como o Senhor Chaitanya. Ambos são líderes dos devotos puros. Os devotos puros do Senhor não têm outro desejo além do serviço ao Senhor. E portanto eles são chamados de Sattvatas. O Senhor é o líder de tais Sattvatas. Bhishmadeva, portanto, não tinha outros desejos, a menos que uma pessoa esteja purificada de todas as espécies de desejos materiais. O Senhor não se torna seu líder. Os desejos não podem ser eliminados, mas têm apenas de ser purificados. Na Bhagavad Gita, o próprio Senhor confirma que dá suas instruções de dentro do coração de um devoto puro que esteja constantemente ocupado no serviço devocional ao Senhor. Tais instruções são dadas não para propósitos materiais, mas apenas para a volta ao lar, de volta ao Supremo. Bhagavad Gita 10:10. Para o homem comum que quer assenhorear-se da natureza material, o Senhor não apenas sanciona e se torna testemunha de suas atividades, como também nunca dá ao não devoto instruções para a sua volta ao Supremo. Esta é a diferença entre os relacionamentos do Senhor com diferentes seres vivos, os devotos e os não devotos. Ele é o líder de todos os seres vivos, assim como o rei do estado dirige
tanto os prisioneiros quanto os cidadãos livres, mas seus relacionamentos são diferentes em termos de devoto e não devoto. Os não devotos nunca se interessam em receber qualquer instrução do Senhor. E por isso o Senhor fica silencioso para eles, embora Ele testemunhe todas as suas atividades e conceda-lhes os resultados necessários, bons ou maus. Os devotos estão acima dessa bondade e maldade materiais. Eles estão em progressão no caminho da transcendência e por isso não tem desejo de nada material. O devoto também sabe que Shri Krishna é o Narayana original, porque o Senhor Shri Krishna, através de sua porção plenária, aparece como o Karanadakashai Vishnu, a fonte original de toda a criação material. O Senhor também deseja a associação de seus devotos puros, e apenas por eles o Senhor desce à terra e os vivifica. O Senhor aparece por sua própria vontade, Ele não é forçado pelas condições da natureza material, portanto aqui Ele é descrito como Vibhu, ou o Todo-Poderoso, pois Ele nunca é condicionado pelas leis da natureza material. Shrila Prabhupada aqui diz. Eu vou ler também o próximo verso, mas vou repetir esse aqui, fazer um breve comentário. Vishvadeva disse: Oxalá possa eu agora fixar meu pensamento, sentimentos e desejos, que por tanto tempo estiveram ocupados em diferentes assuntos e deveres ocupacionais, no Todo-Poderoso Senhor Shri Krishna. Ele é sempre autossatisfeito, mas às vezes, sendo o líder dos devotos, ele desfruta de prazer transcendental descendo a este mundo material, embora unicamente a partir dele o mundo material seja criado. Muito bem, né? A gente vê aqui que mesmo esse estágio de você ficar completamente fixo em Krishna, absorto, e deixar de lado as ocupações materiais, até isso que é uma posição perfeita, tem seu momento. Antes disso a gente viu que Bhishma serviu, né? Trabalhou, se ocupou, assumiu compromissos, cumpriu com todos os seus deveres, né? E aí, quando eu li isso, eu estava me lembrando que Prabhupada dizia isso para os devotos. Primeiro, trabalho. E depois, samadhi, né? A gente quer pular etapas, quer chegar nesse estágio, a gente quer o néctar, quer atingir uma espécie de transe, mas muitas vezes esse desejo é uma armadilha da mente também, porque é uma desculpa para a gente não se colocar numa posição humilde de servo e realmente se ocupar mesmo naquilo que é necessário se ocupar. Há uns dias atrás eu lembrei as 4 diretrizes que Prabhupada deu, e uma delas é que utilidade é o princípio. Então, às vezes, ficar só absorto nas lilas de Krishna, né, nos passatempos de Krishna, sobretudo nos passatempos íntimos, enquanto o mundo todo aí está sofrendo, enquanto nosso próprio movimento ainda não está bem estruturado, e a gente ficar só preocupado, né, com essa cereja do bolo, que de fato os passatempos de Krishna são perfeitos, mas tem um momento disso, né? Primeiro, a nossa preocupação agora é outra, como o Prabhupada também disse, o guru às vezes quer água e o discípulo vai lá e leva leite para ele, mas ele quer água, simplesmente ele está com sede de água. Então, às vezes, né, o que nós precisamos fazer no nosso movimento não é ficar cantando 10 horas, ou ficar só lendo passatempos, mas colocar nossa energia no movimento, colocar nossa energia na ISKCON, ajudar os templos a se fortalecerem, ajudar os devotos a compreenderem o serviço devocional, a desenvolverem fé na consciência de Krishna e compreensão da posição transcendental dessa instituição que o Prabhupada criou, porque não é instituição, eu não gosto, eu quero só ler os passatempos de Krishna e cantar Hare Krishna. Isso não é assim que a gente vê que os grandes devotos fizeram, né? Os grandes devotos tiveram a fase de realmente serviço, trabalho duro,
todo mundo trabalha. Até Prabhupada diz no 10º canto que Mãe Yashoda trabalha o dia inteiro. Ela trabalha muito, né? Ela está lá o tempo todo cuidando da casa, e cozinhando, e preparando iogurte, manteiga. E Nanda Maharaj cuida das vacas. Krishna trabalha também, sai diariamente para apacentar as vacas. Todo mundo trabalha. Não se ocupar e ficar só querendo desfrutar da consciência de Krishna não é uma posição legal. Inclusive o Prabhupada dizia desse perigo, porque é um perigo. Não é à toa que a gente está tocando nesse ponto, é um perigo mesmo. A gente receber tanto néctar e ficar querendo selecionar. Eu só quero a parte boa da consciência de Krishna, né? Só quero cantar, eu só quero ler os passatempos, mas eu não assumo uma responsabilidade, né? Eu não faço nenhum serviço, nenhuma obra espiritual. Usando uma linguagem mais cristã, os católicos, eles pegam nesse ponto, né? Qual é a obra? Qual é a tua obra? O que você está fazendo? Né? Temos que fazer alguma coisa. E Prabhupada falava sobre isso, que tem 2 tipos de discípulos, que é o Guru Bhogi, aquele que desfruta das facilidades criadas pelo Guru e pelo templo do Guru, pela instituição do Guru, e o Guru Dasa, aquele que é o servo mesmo, né? Então, especialmente na Índia, eu pude ver muito isso, porque na Índia tem muita população pobre. Aí você vai em templos como Calcutá, como Delhi, templos grandes, né? Que todo dia muitos jovens querem vir para o templo, morar no templo, porque a qualidade de vida é muito superior, né? Vão viver num lugar incrível, a alimentação incrível, vão ter um quartinho, vão ter muitas facilidades materiais, mas às vezes essa busca nem é espiritual, né? Então esse é o tipo do Guru Bhogi, que quer desfrutar das facilidades criadas pelo Guru, mas tem aquele que é um servo, que não vem para isso, vem para somar, vem para servir. E mesmo que a gente não tenha desenvolvido essa atitude de serviço, que não seja algo natural, é algo que se conquista, é algo que se desenvolve. A gente tem que exercitar isso, e entender racionalmente que é isso que nós precisamos fazer, né? Então podemos pensar, mas por que não podemos ser Guru Bhogis e Guru Dasa? Muito simples. O Guru Bhogi ele não permanece, sabe por quê? Porque quando a instituição do Guru tem algum problema e você não está podendo desfrutar, porque ele veio para isso, para desfrutar. E quando tem problema, não dá para desfrutar, esse discípulo vai embora. Ao passo que aquele que veio para servir, quanto mais problema, mais ele se sente comprometido com a missão e quer servir, e quer se ocupar, e quer realmente fazer assim, o que ele puder para ajudar, né? Então a ideia sempre é essa, Krishna Nityadasa, de ver a Swarupa Roy, somos servos. E temos que servir, e uma pessoa fica feliz quando ela programa a sua mente para ser um servo. Ela programa a sua mente, ela já incorporou esse, diríamos, Swarupa, né? Essa forma, né? Eu sou um servo, eu quero servir. E aí ele não se agita, o falso ego dessa pessoa não se agita, ela não fica frustrada, porque eu quero servir. Então o tempo todo, o que mais tem nesse movimento é serviço, né? E quem chega nesse estágio realmente pode, no final da vida, como a gente leu aqui, atingir esse transe místico de tirar a mente de tudo e ocupá-la nos pés de lótus de Krishna. É interessante, porque é assim que a gente viu que aconteceu com os Pandavas. Todo mundo trabalhou a vida inteira, serviram, se ocuparam dos seus deveres. A gente vê que Bhishmadeva também, e só no finalzinho é que aí sim, tem esse momento do Samadhi, mas o próprio serviço, a própria ocupação no serviço devocional, o cumprimento do dever, já é um tipo de Samadhi, né? Porque você já está no transe da vida espiritual, de servir, de somar, né? E buscar o autoaperfeiçoamento através da prática espiritual. Então isso é muito interessante, que tem aqui nesse verso, diríamos, né? E outro ponto que Prabhupada cita, ele diz que Krishna é Sattva, ele é o líder dos devotos. Aliás, Krishna, os devotos são Sattvatas, são puros, não tem desejos materiais, né? Sattva significa isso, o devoto não tem desejo material, ele está em Sattva Guna, no modo da bondade. Krishna é o líder dos devotos,
Mas depois Prabhupada explica aqui que Krishna não é apenas o líder dos devotos. Krishna é o líder de todos os seres vivos, mas ele se relaciona de modo diferente, né? Ontem mesmo alguém me perguntou sobre falar da consciência de Krishna para as pessoas. Está chegando aí o trator que vai arar a terra para a gente contar. Corre lá para a cachorrinha ficar quieta. Essa aí é a Lupita, nossa mascote aí, que está achando que estou invadindo aqui, né? Então, como eu falava, né, Krishna, ele é o líder de todos os seres vivos. Mas, eu lembrei, eu estava falando sobre que uma pessoa perguntou sobre pregar a consciência de Krishna, né? E eu dei o exemplo que, assim, você só pode fazer o parto de uma pessoa que esteja grávida, né? Então, Krishna usa essa mesma política. Quando alguém quer, ele instrui. Ele está no coração de todo mundo, ele é o verdadeiro e o original pregador, palestrante e missionário. Ele está no coração de todo mundo, pronto para instruir, mas ele não faz isso com todo mundo, porque nem todo mundo quer. Então Krishna não interfere no livre-arbítrio das pessoas, e quando a pessoa não está preparada, não é o momento dela, quando ela não quer, Krishna tudo bem, mas ele está ali testemunhando e fazendo com que essa pessoa, de alguma forma, cumpra suas diferentes etapas, e ele está sob controle também de Krishna. Prabhupada, na introdução do livro Chaitanya Charitamrita, ele diz, né, que todos estão controlados por Krishna, só que existem dois tipos de controle. Nós podemos estar controlados pela energia material, por Maya. Maya nos controla como? Lei do karma, presos aos apegos materiais, estamos controlados, os três modos da natureza nos controlam. Então a gente está controlado por leis materiais, né? Enquanto não nos rendemos a Krishna. E aquele que se rende a Krishna supera tudo isso, e ele está sendo controlado diretamente por Krishna. Krishna diretamente começa a interferir na vida dessa pessoa e começa a facilitar as coisas, né? A dar o que lhe falta e preservar o que ele tem. É o que Krishna diz na Bhagavad Gita: aquele que realmente está no caminho espiritual e está tentando o tempo todo me agradar, porque ele fala isso, aquele que medita em mim, né? E meditar em mim significa o quê? Krishna é o desfrutador, ele é o proprietário, ele é o controlador. Então meditar não é ficar sentado meditando, é entender, poxa, ele é o desfrutador, então eu vou agir para o prazer dele. Então quando você age assim para o prazer de Krishna, Krishna pessoalmente diz: eu dou o que lhe falta e preservo o que ele tem, eu cuido dessa pessoa, eu pessoalmente supro ele, provejo. Será que é essa forma de... eu provejo, né? Porque eu vejo, né? Prover. Bom, não importa. Krishna provê. Eu acho que ele diria: eu provejo, embora seja estranho, né? Então ele provê tudo, né? Krishna está provendo, ele provê para os não devotos aquilo que os não devotos têm como sua cota, baseada nas atividades materiais dele, o karma deles. Mas os devotos não. Krishna não está provendo os devotos baseado na lei do karma, né? Pelo contrário, o karma, quando você serve a Krishna, tanto o karma bom quanto o karma ruim, até o karma bom, se você tivesse que ficar muito rico por dentro, você não vai ficar, acabou. Você saiu dessa energia, e agora Krishna só vai prover as facilidades para a gente conseguir progredir na vida espiritual, e as dificuldades para a gente se auto-aperfeiçoar e sair da nossa condição limitada. Também as dificuldades são misericórdia, né? E é incrível, a gente vê, há pouco tempo atrás, uma das palavras que mais se encontrava no Google era gratidão, 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 né? E agora essa palavra sumiu. Um pouco, pelo menos, né? Ou seja, a ideia é gratidão sempre, com problemas e sem problemas, com facilidades, com dificuldades. Uma pessoa consciente de Krishna está no modo gratidão, e sempre gratidão. Não é gratidão, por incrível que pareça, é gratidão, porque esse momento está acontecendo, e o coronavírus, que é um instrumento do karma coletivo, está se manifestando. Gratidão, é gratidão também, né? Todas as facilidades e as dificuldades
para um devoto são encaradas de um jeito, são misericórdia, porque Cristo é absoluto. Então, punir ou agraciar alguém é a mesma coisa. Nós é que não podemos ver, mas é a mesmíssima coisa, porque o resultado é o mesmo, purificação. Tanto quando Ele nos pune, quanto Ele nos abençoa. Não tem a menor diferença. Agora, por um não devoto, não. Porque a punição significa impedi-lo de gratificar os sentidos, e muitas vezes o não devoto, uma pessoa que não é consciente de Cristo, quando ela é punida, e se ela não tem piedade acumulada, ela fica ainda mais ateísta, blasfema a Deus, ela piora, ela desenvolve qualidades piores ainda. Então, essa é a diferença da relação de Cristo com o não devoto e com o devoto, né? Com o devoto, ele sabe, ele está cuidando pessoalmente, ele está orientando, ele toma conta totalmente, e mesmo, como eu disse, as dificuldades são misericórdia. E a gente tem que ver assim, por isso o tempo todo, gratidão. O devoto agradece, reconhece que ele deveria sofrer mais. Os problemas deveriam ser maiores, as dificuldades deveriam ser maiores, mas Cristo é tão bondoso que Ele está dando só um pouquinho, né? Para que eu realmente possa sair da minha zona de conforto. Bom, eu fiquei de ler o próximo verso, mas temos 20 minutinhos, ou até um pouco menos. Não sei se eu vou ler. Temos perguntas? Não temos perguntas? Temos 150 pessoas assistindo e não temos perguntas? Que interessante. Então, se não tem pergunta, eu vou ler o próximo verso, verso 33. Vou ler direto a tradução para ir mais rápido. Shri Krishna é o amigo íntimo de Arjuna. Ele aparece nesta terra em seu corpo transcendental, cuja cor se assemelha à cor azulada da árvore Tamala. Seu corpo atrai a todos nos 3 sistemas planetários, superior, intermediário e inferior. Oxalá, sua cintilante roupa amarela e seu rosto de lótus, coberto com pinturas de polpa de sândalo, seja o objeto de minha atenção, e oxalá eu não deseje os resultados fruitivos. Então é dito que quando Krishna foi o cocheiro, o quadrigário de Arjuna, ele estava de roupa amarela, né? Então o Bhishma aqui está assim, meditando nisso, e tem um nome muito belo de Krishna, que é Vijaya Shaka, que é aquele amigo de Arjuna. Arjuna é Vijaya, né? Aquele que é vitorioso sempre. E Krishna é sempre lembrado, e ele gosta de ser lembrado e de ser glorificado como amigo de Arjuna, porque os amigos gostam, né, de ter essa relação, né? Então aqui nós vamos ver, o significado é muito belo, mas como a gente tem pouco tempo, eu não vou ler esse significado agora para deixar para amanhã, para a gente comentar um pouco mais, né? Então eu quero ver se ainda tem perguntas. Se não tiver, eu quero lembrar todo mundo que às 18 horas nós temos uma palestra de Dhanvantari Maharaj, já falei isso no início, né? E também quero pedir para vocês compartilharem esses vídeos, né? A gente quer propagar esse conhecimento, é um momento importante, e todo mundo aí tem uma rede interessante de contatos, então é legal vocês compartilharem, assim a gente pode aumentar também essa rede, para falar coisas boas, falar coisas espirituais. Muita gente tem mandado assim várias mensagens agradecendo que nesse momento é super importante ter, assim, ouvir essas coisas e pensar um pouco mais em temas espirituais. Esse é o propósito, né? A gente faz isso graças à misericórdia Prabhupada sempre, independentemente, né? Até como preventivo, né? Antes que os problemas venham, a gente já está fazendo isso diariamente, né? Então é isso, agradeço. Deixa eu ver quem está por aí. E se tiver alguma pergunta, viu? Eu também estou acelerando porque chegou o trator. Eu estou super afim de ver ali o lugar onde a gente vai plantar, porque a ideia também é aproveitar a terra. Uma das coisas que esse momento trouxe é que várias coisas que a gente queria fazer, como arrumar a gaveta, e não tinha tempo, né? Então, uma das coisas também é começar realmente a plantar mais. E outra coisa era essa aqui, de fazer muitos lives e realmente aproveitar mais essas ferramentas. Então, várias coisas que a gente precisava fazer, a gente está fazendo agora.
Vamos ver aqui. Nanda Vala está dizendo que tem pergunta da Marcela e do Paulo Lima. Então vamos ver aqui. Marcela Reis, que é a mala eu fiz pergunta. Paulo Lima, vamos lá. Bom dia. Bom dia, Paulo Lima. Pelo que entendi, Bhakti Yoga pode atenuar ou mesmo anular o karma passado. O não devoto sofre a lei do karma para que saia, deve ser da zona de conforto. Ambos, né? As dificuldades que vêm são também para o devoto sair da zona de conforto. Não é que o devoto não cai na zona de conforto, cai. A menos que a gente realmente esteja no estágio avançado, existe uma tendência de praticar tudo de forma mecânica e quando vai ver, a gente fica patinando, né? Não avança. Então, para o devoto é isso. E o karma, para o não devoto, é purificação, né? É purificação. É limpar mesmo o coração. Eu sempre dou exemplo, aconteceu uma vez comigo e nunca esqueci, porque pareceu tão claro isso. Estava lá em Virajabume, né, lá em Teresópolis, no nosso Asha, há muitos anos já, a gente recebe muita gente, e tem os chalés, tem aquele lago bonito, os marrequinhos, aquela coisa toda, e chegou um casal com um filho, e eles fizeram um check-in, entraram no chalé, tudo certo, a criança saiu do chalé, e saiu procurando pedra para jogar nos marrequinhos, né? Imagina, coisa estranha demais, né? Lugar daquele, lugar... Acha, a criança vai lá, sei lá, de uns 6 anos, não sei quantos anos ela tinha, e saiu procurando pedra para jogar nos marrequinhos, e os pais ficaram assustados, como assim, né? E pegaram o filho e trancaram no chalé, para o filho não sair, não fazer essa loucura, né? Ele ficou preso lá. Só que ele ficou preso lá e ficou chorando, ficou fazendo barulho, a gente pediu para o casal conversar com o filho, e explicar para ele, e assim, libertar o filho daquele cativeiro, não fazia sentido, né? E foi o que aconteceu, os pais conversaram, depois o filho saiu, parou de jogar, perdendo um marreco, né? Moral da história. A gente tem livre-arbítrio, temos liberdade, a gente começa a jogar pedra nas pessoas, fazer coisas erradas, e aí o que acontece? Nossos pais, ou seja, a lei do karma vem e nos prende, com problema de saúde, problema econômico, problema de diversos tipos, para você ficar mais limitado e ter menos liberdade para não fazer loucura e sair prejudicando os outros. Mas no momento que a gente entende isso, e se convence de que eu não devo fazer mais isso, quando você entende, você não precisa mais sofrer e ficar preso a nada. Porque a ideia é, o karma não é para, Krishna não quer, o karma é o último recurso que o pai usa para punir ou para educar, melhor dizendo, o filho, né? Então, quando você entende algo, você supera o karma. Krishna diz isso na Bhagavad Gita, que assim como o fogo converte a lenha em cinzas, o fogo do conhecimento transcendental também extingue o karma, queima o karma, anula o karma. O não devoto sofre e não entende isso, aí tem que continuar sofrendo. Prabhupada disse de 3 tipos de inteligência. Primeira classe nem precisa sofrer, vê que todo mundo está sofrendo, que está tudo errado e não faz coisas que normalmente uma pessoa que não seja muito inteligente faria, né? E ela evita sofrimento. Pessoa de segunda classe, ela não entende, ela sofre, aí quando ela sofre, ela aprende, não faz mais. E as pessoas de terceira classe, de inteligência de terceira classe, não aprendem vendo, ouvindo, observando, também não aprende sofrendo e continua a sofrer, fazendo a coisa errada, e sofre, faz coisa errada, e culpa todo mundo, e se vitimiza, e cada hora culpa alguém dos seus problemas, mas nunca ela, né? É culpa dos outros, ou a culpa é minha, ou no final das contas, do modo da bondade, ninguém tem culpa de nada, está tudo certo, faz parte do processo, né? É outro nível esse. Mas é assim, o karma é um mecanismo que você atrai o seu próprio sofrimento, né? Não é uma punição, é um processo de purificação, porque quando a gente faz algo errado para alguém ou para alguma coisa,
Você está fazendo para você mesmo e você vai receber isso de volta, não tem jeito, faz parte, né? Eu falo muito sobre esse ponto num capítulo do livro meu, Bondade como Estilo de Vida. Vale a pena, fazendo propaganda aqui. Vamos ver aqui a pergunta da Malati. Jai Guru Maharaj, pode-se dizer então que só escolhemos se somos controlados pela energia interna ou pela energia externa. Mais ou menos isso. Livre-arbítrio é esse, né? Eu quero estar em Maya ou quero estar com Krishna. Nós temos essas duas opções. Quero me render ou não. Quero aceitar as regras espirituais que são baseadas em uma relação de amor espiritual ou não. É isso, né? Porque mesmo quando a pessoa está com karma horrível, sofrendo, ela ainda tem a possibilidade de se render. Nunca a pessoa perde a possibilidade de se render, de se entregar, de fazer o movimento certo e começar a sair da condição que ela está, né? Obviamente, dependendo do karma, é muito difícil a pessoa reagir. Mas se ela tem a humildade de buscar ajuda, ela vai conseguir, né? Então é isso, quase 8h05, deixa eu acenar aqui a Lalita Gopi. Tudo bem, Lalita? Deixa eu acenar o Eduardo Maciel, que é lá de Floripa, tudo bem? Anitta Moraes, eu não sei de onde ela é, mas vou acená-la. Sansão Bandeira. Sansão Bandeira, esse nome não é estranho, talvez seja de Caxias do Sul. Marlene. Marlene, a nossa amiga Marlene, tudo bem, Marlene, você está aí também, vou acenar para você aqui. Ananta Shvarya, tudo bem, Ananta, está todo dia aí com a gente. Iremi Loli, por aí vai. Tem mais uma pergunta, qual seria? Aqui mesmo ou no Instagram? Não, no Instagram, tem várias perguntas. Então vamos agora mudar para o Instagram e vocês podem começar a digitar aí muita coisa, fica com Krishna, quarentena transcendental, Shri Ramachandra Ki Jaya. Hoje tem muitas coisas, sempre com hashtag, ok? Opa, vamos lá. Dei Lorang, é isso? Vamos lá, Dei Lorang. Os nomes do Instagram são sempre diferentes, não sei porquê, né? Se nossas dificuldades são misericórdias, como entender a vinda de um filho com necessidades especiais? Exatamente isso, misericórdia. Misericórdia. Eu sempre me lembro, há muitos anos, mas põe anos aí, tipo 37 anos atrás, né? Que nós tínhamos o Gurukula em Nova Gokula, e o movimento era muito baseado em distribuição de livros. Os devotos mandavam os filhos para Nova Gokula e ficavam distribuindo livros, e eles coletavam, vendendo livros para pagar o Gurukula e as necessidades, né, dos filhos. E eu me lembro particularmente de um devoto que tinha 2 filhos e que os gastos não eram tão pequenos, né? E ele tinha que coletar muito para mandar para os filhos, só que ele tinha um problema, ele era muito adicto a atividades ilícitas, né? E ele veio falar comigo dizendo que, puxa vida, Maharaj, na verdade nem era Maharaj ainda, era Brahmacharya, né? Prabhu Chandramukha. Prabhu Chandramukha era presidente no Rio na época. E, poxa, eu ganhei muito a parcela, como fala, o pagamento, a mensalidade, né? Dos 2 filhos está muito alto, eu tenho que trabalhar muito, não dá tempo para nada. E naquele momento que o Krishna me falou, uau, tá vendo? Esse devoto tem total condição de fazer um monte de loucura, fazer atividades pecaminosas, vejo, ele tinha problema com droga, etc. Mas ele tem essa responsabilidade, e isso, assim, limita, ele impede ele de ficar livre para fazer um monte de loucura. Então, na vida familiar, né, se você não tem filho e só pega, como dizem, né, lembra a história da galinha dos ovos de ouro, né, que ela dá o ovo de ouro, mas o bico ela come, né? Então, o dono da galinha quis matar a galinha porque achava que ela estava comendo muito milho, sei lá, e aí
deve ter muita coisa lá dentro, não tinha nada, e ficou sem uma coisa nem outra. Ou seja, às vezes a pessoa quer só o lado bom da vida familiar, só o desfrute, o conforto, o gozo do sentido. Não, tem que ter filho, porque é isso que vai purificar, né? Tem que ter filho, tem que cuidar do filho, porque a vida a dois é complicada. Quando tem a criança, aí vocês começam a compartilhar, e quando a criança é especial, é assim, a misericórdia é especial, a purificação é especial, e cada um tem a sua história, né? Ninguém tem um filho especial gratuitamente, faz parte do arranjo divino. Todo mundo que está nessa condição pode aprender muito nessa condição, pode desenvolver um amor assim muito incondicional. Isso vai beneficiar muito a pessoa, e a gente vê que acontece isso muito, né? Quando as famílias entendem isso, elas desenvolvem uma relação e aprendem muito, e realmente se tornam desapegadas. É um sacrifício que purifica muito. Lembrando que o Ashram de Grihasta é isso, é sacrifício, né? Então, é isso, né? Ok? Mais pergunta? 8h10 já. Última, vamos lá. A última. Aonde está? No Instagram. Home Studio. Como explicar que alguém é puro de coração? Como explicar? Que alguém é puro de coração. Como identificar? Como identificar? Como saber? A Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Krishna já identificou, já explicou, já demonstrou os sintomas, está tudo. Não tem nada que não esteja nas escrituras. Ontem o Maharaj Davantari, a aula que ele deu do Srimad Bhagavatam, ele falava das qualidades de um sadhu. Que o sadhu, ele é titikshava, ele é tolerante, karunika, ele é misericordioso, titikshava, karunika, suridad savadehina, ele é um bem-querente de todos, está sempre agindo para beneficiar todo mundo, não importa. Ajata shatrava, ele não tem inimigo. Shanta, ele é pacífico, ele perdoa. Titikshava karunika suridad savadehina, ajata shatrava shanta sadava, ele é orientado pelas escrituras. Sadhabhushana, são os ornamentos do sadhu, né? De uma pessoa pura. O sadhu é uma pessoa pura, que ele é um servo, ele quer servir. Essa é a pureza. Porque realmente uma pessoa pura mesmo, não sentimental, que quer ajudar todo mundo materialmente, que também é legal, mas não está nessa categoria, né? Não sei se é o caso, mas antes tinha muito isso, né? Nas famílias, uma tia que não casava, eu me lembro de 2 tias assim, e sempre queria ajudar todo mundo, muito boazinhas, piedosas, mas ajuda material, né? Sempre preocupado com ajuda material. Isso já é alguma coisa, né? Mas realmente estamos falando de um outro nível, né? Então essa pessoa que quer ajudar todo mundo espiritualmente, ele tem que estar internamente muito avançado, muito autossatisfeito, né? Pleno. Na verdade, a vida espiritual, além de tornar a pessoa plena, começa a transbordar, e aí você quer servir o tempo todo, porque é natural. Quando uma pessoa quer ser servida, ela não é pura de coração. Isso mostra que ela tem suas fraquezas, suas carências, e ela é egoísta, é complicada. Então quem quer ser servido demonstra uma fraqueza, quem quer servir demonstra uma força, né? Que além de estar pleno, está sobrando. Eu quero servir, eu quero ajudar. Uau, isso é o máximo, né? Então acho que uma pessoa que quer servir, que está interessada mesmo em servir, ela vai estar também interessada nessas qualidades que eu falei, de ser tolerante, de ser misericordioso, de ser um bem-querente de todo mundo, de não aceitar que ninguém é inimigo, pelo contrário, querer perdoar. É natural, uma coisa está conectada com a outra, né? Ok? A Jeane tem uma pergunta que ela fez ontem. Quem? Jeane. Da onde? No Facebook. Facebook. Qual é a pergunta da Jeane? Ela diz: Jagir Maharaj, gostaria que o senhor explicasse a questão de abandonar o corpo de forma voluntária. Isso não seria uma transgressão aos planos de Krishna para a nossa vida no corpo material? Não sei se vocês ouviram, ela perguntou sobre abandonar o corpo de forma voluntária. Ela pergunta se isso não seria uma transgressão. De um modo geral, sim. No caso de Bhishmadeva, não. Ele era filho do rei e filho também da mãe Ganga, né? Que é o rio Ganges.
história muito interessante, né? Talvez vocês conheçam a história, que ela teve 8 filhos, só que os primeiros 7 filhos ela jogou todos no rio, né? Porque quando o pai de Bisma, que antes não era pai de Bisma, era ainda jovem, né? A encontrou, quis casar com ela e eles dois tiveram uma história no planeta Sobramar. É dito que ele era o pai de Bisma, vou voltar um pouquinho a história para chegar lá, né? O pai de Bisma chamava-se Mahabhisheka Maharaj, assim, antes de ser o pai de Bisma. E ele se levou aos planetas celestiais, participando de uma batalha, ajudando os semideuses. Só que quando ele chegou lá, teve uma festa no planeta Sobramar e mãe Ganga estava lá, né? A deusa Ganga. E bateu um ventinho, a roupa dela deu uma balançada e ele deu uma contemplada nela, se olhou assim, ficou admirado, ficou atraído. E ela olhou para ele e deu um sorrisinho, ela também reciprocou, né? Aí Sobramar só filmou aquilo, aí falou, não, aqui no meu planeta isso não rola. Vocês vão ter que descer e viver na Terra, né? Aí eles ficaram desesperados, ele mal tinha chegado, ele implorou pela misericórdia, falou, tudo bem então, você vai vir e vai ter uma bênção especial, né? Você vai nascer e vai ter porque tinha uma história por trás. O pior é que Mahabharata você não pode começar a contar que tem outras histórias, né? Que a história é que Bhishma era um dos 8 vastos, são semideuses que raptaram uma vaca de um grande muni, um grande yogi, porque eles, embora eles fossem semideuses, eles estavam viajando pela terra e viram lá no eremitério que tinha uma vaca especial, que ela dava um leite que era especial, que fazia com que quem bebesse aquele leite aumentava a duração de vida, era um néctar, né? E aproveitando que o Muni, o yogi, não estava lá, então o que aconteceu? Eles vamos roubar essa vaca. As esposas convenceram os esposos, né? Não vamos. Elas insistiram, falaram, tudo bom, então vamos, né? Quem vai lá pegar? Escolheram um deles. E esse foi lá, roubou a vaca, levou a vaca. Quando o Muni, o yogi, voltou e viu que a vaca não estava, ele parou para meditar e ele entendeu o que tinha acontecido através da meditação. Ele tinha poderes místicos, né? Aí ele achou o fim da picada. Como assim? Semideuses fazendo uma coisa dessa, né? Assim, não é possível. Aí amaldiçoou eles a nascerem na terra, né? Os 8 vastos. Mas eles imediatamente se arrependeram, foram lá e pediram perdão e falaram, não, por favor, neutraliza a maldição. Eu falei, olha, a maldição é uma coisa que quando você já faz a maldição, né, não tem mais como neutralizar, eu posso aliviar. Então, de vocês 8 vão nascer e vão morrer imediatamente, vão ter que nascer. Que eu falei, né, é uma maldição, mas nascem e morrem. Mas aquele que foi lá e pegou a vaca na mão, esse vai ter que viver mesmo, só que ele vai ter uma vida muito auspiciosa, vai se tornar muito famoso, vai ser muito poderoso e vai participar de uma lila, né, com Krishna. Porque, na verdade, todo yogi, todo muni, todo grande alma nunca amaldiçoa querendo mal. Acabamos de falar sobre isso, que um sadhu, ele é Sridham Sarabhutanam, ele é um bem-querente de todos. Então, a aparente maldição, a aparente dura que um sadhu dá, ou maldição, assim como a aparente dificuldade, como eu disse, é absoluto, sempre tem um propósito espiritual, né? Então, a gente viu que esse semideus, ele foi uma ilusão, ele roubar aquela vaca, mas existia por trás um arranjo para ele ser amaldiçoado, e ele tinha o mérito de ter um contato direto com Krishna, e esse foi Bhishma Deva, que nasceu, e aí ele teve como a mãe Ganjas, né, e esse pai Mahabhisheka Maharaj, e quando o pai dele, que já não era mais Mahabhisheka, já tinha outro nome, que agora me fugiu o nome, não importa, ele encontrou Ganga, ele pediu a Shantanu, obviamente, Shantanu Maharaj, e quando ele conheceu a Ganges, a mãe Ganga, ele pediu para se casar com ela em casamento. Ele falou, olha, eu aceito com uma única condição, você nunca vai assim reprovar nada que eu fizer.
Tudo que eu fizer você tem que aceitar. A live aqui acabou, acho que vale a pena, porque a história é boa, né? Estamos ligando aqui o Instagram para o pessoal acompanhar. Voltamos, tá? Então, ela disse, tudo bem, eu me caso com você com a seguinte condição, você não pode me reprovar em nada, e se você, o dia que você me reprovar, não concordar com algo, eu vou embora. Mas ele precisava casar, ele queria ter filhos, porque ele era um rei, não tinha dependentes, não tinha achado a esposa, e Ganga era perfeita, né? Então, finalmente, ele aceitou isso, se casou com ela, era uma esposa perfeita, uma rainha perfeita, o reino estava maravilhoso, ela engravidou, era uma maravilha, teve o primeiro filho, foi uma grande festa, traçada, e músicos, e brahmanas recitando, e quando nasceu o filho, ela pegou o filho, simplesmente caminhou até o rio e jogou o filho lá. Imagine a cena, né? Assim, assassinou seu próprio filho, né? E Maharaj Santanu lembrou que, pô, eu não posso reprová-la, que ela vai embora. Eu não quero que ela vá embora, ele estava super apegado a ela. Aí ele teve que tolerar aquilo. Falou, bom, vou dar outro filho para ela, né? Isso aconteceu. Aí teve o segundo filho, uma festa ainda maior, agora tudo certo e tal. E aí a festa maravilhosa, no meio da festa ela pega a criança, vai para o rio e uau, joga a criança e ela morre afogada. Isso aconteceu 7 vezes. Até que na 8ª vez ele não aguentou e caiu aos pés. Daí, pelo amor de Deus, não faça isso, e reprovou. Aí ela disse, ok, você agora acaba de quebrar a sua promessa, me reprovou e vou embora. Mas não vou jogar esse filho, eu vou levar ele comigo, vou cuidar dele e vou treiná-lo. E ele era como a descrição é que ele era belíssimo, né? Bhishma era inacreditavelmente belo. E vou levá-lo aos planetas celestiais. Ele foi treinado por Parashurama, foi treinado por vários assim, semideuses, se tornou, né? Uma grandiosa personalidade. E 15 anos depois, Maharaj Santanu, triste, sem esposa, sem filho, encabronhado, foi lá para o rio Ganges, onde ela aparecia e jogava as crianças. Sempre ele ia lá, assim, né? Porque a vida dele tinha se tornado estranhíssima, né? Com aquela história. E aí, de repente, ele viu uma cena muito interessante. O rio tinha parado de fluir. E tinha muitas flechas, assim, fazendo uma barreira, mas de tal forma que parou o rio, né? E aí apareceu uma criança de 15 anos, mais ou menos, forte, loira, tipo um He-Man. Lembra do He-Man? Eu acho que eu sou meio atrasado, né? Deve ter outros melhores para dar exemplo. Um cara assim, lindo, de 15 anos, falando, mamãe, consegui de novo, né? Quer dizer, ele conseguiu fazer aquilo. E aí, quando o Shantanu viu, era Ganga, né? Que veio entregar ele, na verdade, e aí ele recebeu o filho. Ganga foi embora, voltou para os planetas celestiais, para sua condição, e ele ficou com esse filho, Bhishmadeva, né? E muito feliz com o filho. O filho era realmente o máximo, era muito inteligente, era um devoto puro, era um guerreiro, era muito poderoso, e ele, por aí vai, né? Então ele estava muito feliz, mas essa felicidade, com o passar dos meses, foi diminuindo, porque ele não tinha uma esposa. E ele só tinha um filho. E para o Kshatriya ter só um filho é complicado, porque o filho pode morrer e ele tem que ter alguém para dar continuidade. E não só isso, porque o Kshatriya, como ele é um guerreiro, ele se envolve com batalhas, então ele precisa ter um filho que vai executar cerimônias para purificá-los. Ele vai para o inferno, né? Então os Kshatriyas têm essa paranoia de ter descendentes mesmo, né? Mas, encurtando a história, ele quis se casar de novo, né? E encontrou uma outra esposa muito qualificada, que ela tinha um nome muito curioso. O nome dela era Matsyagandha, que significa cheiro de peixe. Essa é outra história. Conhece essa história? Você que não para de assistir a novela Mahabharata, conhece todas as histórias, né? Eu nunca assisti essa novela. Bom, essa história é que essa Matsyagandha, ela era filha do pescador. Ela era muito linda, né? E não era Matsyagandha, já estou confundindo, era Satyavati, era filha da Matsyagandha, né?
É exatamente isso. Deixa eu ver, faz tanto tempo que eu li essa história. Bom, era filha do pescador. Não vou falar da história de Matsya Gandhi. Satyavati. Ela era filha do pescador, que era o rei dos pescadores, e ela tinha uma bênção também, né? O esposo dela, que o filho dela seria o rei. Ela recebeu essa bênção de Parashurama. E quando ele quis se casar com ela, quando o pai de Bhishma, então Shantanu Maharaj, conheceu essa Satyavati, a filha do pescador, e quis casar com ela, falou: olha, fala com meu pai. Aí ele foi falar com o pai falou: olha, seria incrível, mas tem um problema, você não pode se casar com ela, porque ela tem a bênção de que o filho dela vai se tornar o rei. E você já tem um filho adulto, então segundo as leis, seu filho é o seu primeiro, o primeiro filho é que vai ser o rei, então você não pode casar com ela. Aí ele ficou assim, muito triste, né? Voltou e muito triste, todo mundo percebeu que ele estava muito mal, e Bhishma percebeu, aí perguntou para os conselheiros o que estava acontecendo, eles contaram, ele falou: não, deixa eu resolver isso. E Bhishma foi lá, falou com o pescador, e falou: não, eu renuncio ao reino, o filho da sua filha, no caso, com meu pai, pode se tornar o rei. Ele falou: não, mas isso não basta, porque o seu filho ainda é o herdeiro, então mesmo que você renuncie, você tendo filho, você vai ser herdeiro, e você é um kshatriya, você vai ter filho. Aí ele fez o voto de não se casar, e por isso ele ganhou o nome de Bhishma, né? Que Bhishma significa que os semideus ficaram abismados, né? E falaram, qual é a palavra Bhishma? Tipo assim, impressionante, algo assim, esqueci exatamente a tradução, né? E assim, assustador, né? Inclusive o nome dele também é Devavrata, aquele que fez um voto divino. Então, porque ele fez isso, o pai dele deu a bênção para ele, que ele escolheria o momento exato da morte dele. É um caso muito especial, não é que todo mundo pode escolher: eu vou voluntariamente morrer agora, vou parar de comer e abandonar. Não, isso é suicídio, né? Não é isso. Ele já tinha cumprido com tudo, esperou e o Yudhishthira Maharaj se tornar rei, os Pandavas ganharem a batalha, estava tudo pronto. Chegou o momento dele, estava totalmente flechado. Não é que ele tinha só escolhido, ele estava totalmente flechado, não tinha mais jeito, né? Ele só estava esperando a hora certa de partir desse mundo. Então é uma história muito interessante. Mahabharata é uma história, tem várias e várias histórias. E é isso então. Então, muitíssimo obrigado. Por favor, agora terminando, vocês vão lá e compartilhem esse vídeo, tá? Que vai ser legal todo mundo compartilhar e propagar mais, ok? Hoje é um dia auspicioso. Jejum até meio-dia é moleza, né, pessoal? Não é tão difícil assim, vale a pena, tá? E cantar bastante Hare Krishna, Hare Rama. Esse Rama também podemos, especialmente hoje, né? Cantar Hare Rama, lembrando do Ramachandra, que na verdade Rama é Krishna e Krishna é Ramachandra, então tá tudo certo, tá bom? Obrigado, Hare Krishna. Vou mostrar para vocês as idades, como sempre. Elas estão até com cabelo, né, diferente, aí como quando Ramachandra e Lakshmana usaram esse tipo de cabelo quando foram para o exílio, né? Tiraram a coroa, né? Homenagem a esse passatempo. Obrigado, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. E vamos compartilhar, tá?